sou Meire J. Costa e hoje a gente vai bater um papo bem legal, onde eu vou explicar para vocês um pouquinho a diferença entre sonho e projeção da consciência, ok? Mas antes vou pedir para vocês curtirem ou não curtirem, deixar seu comentário aí que eu tô lendo todos com carinho, tá bom? Ativa o sininho, que tem muita gente falando que não tá recebendo notificação. Então ativa o sininho para você ficar sabendo quando entrar vídeo novo aí no canal e se inscreva no canal que vai ser um prazer recebê-lo aqui, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar a falar sobre a diferença entre o sonho e a projeção da consciência, atendendo a pedidos, porque muita gente tem essa dúvida. Eu faço projeções da consciência, eu tenho projeções da consciência desde menina, então para mim sempre foi fácil identificar, porque é uma coisa que sempre me aconteceu, então eu conseguia, através das sinaléticas, que a gente chama de sinaléticas da projeção, seriam os sinais projetivos, eu consigo identificar quando eu estou realmente numa saída extracorpórea ou quando é um sonho. Mas vou passar para vocês mais ou menos alguns pontos, até que alguns pesquisadores também, através de seus estudos, anos fazendo essa pesquisa em cima desse fenômeno, também trouxeram, né, para a gente um pouco de informação para que a gente consiga, principalmente as pessoas que estão começando a passar por essa experiência, consiga discernir o sonho da projeção com mais facilidade. Uma das coisas que, assim, me marca mais é que o sonho, ele não fica gravado totalmente na nossa memória. Na verdade, o sonho, assim, até os cientistas mesmo, né, eles já vêm estudando há muito tempo sobre o fenômeno do sonho, aonde que é armazenado no nosso cérebro. Eles ainda não conseguiram, nem os mais estudiosos conseguiram ainda decifrar o enigma dos nossos sonhos. Aí a espiritualidade vem e tenta explicar pra gente, mas como a gente ainda é muito teimoso, então ainda fica, será que é isso mesmo? Mas os espíritos já falaram conosco desde a época de Kardec, lá na questão 402 do Livro dos Espíritos, se vocês quiserem procurar, tem bastante coisa ali, os espíritos já deram bastante dica de como funciona o mecanismo dos sonhos e das projeções, das saídas extracorpóreas. Inclusive, eles falam que durante o sono, enquanto a gente está dormindo, né, a nossa alma se liberta do nosso corpo físico e nos mostra mais ou menos o estado que nós alcançaremos quando a gente desencarnar. Olha só, ele está lá na questão 402. Então, eles vêm trazer para a gente o que? Eles já estão dando uma palhinha do que acontece, que quando a gente dorme, nossa alma se desprende, né? Nosso corpo astral se desprende e você consegue vivenciar naquela outra dimensão e enxergar naquela outra dimensão para onde você vai quando você morrer. Resumindo, tá? E isso acontece por quê? Porque realmente, quando o nosso corpo astral se desprende da gente lucidamente, a gente é atraído para o local onde a gente está vibrando ali em sintonia. Então, uma boa chance de você saber se você vai para o céu ou inferno é você fazer uma projeção lúcida, tá? Mas vamos lá, vamos diferenciar assim. Então, os cientistas, uma coisa eles já conseguiram puxar a pontinha do véu, que no sonho, quando você sonha, as imagens, aquilo tudo na verdade são fragmentos de memória, de coisas que você vivenciou durante o dia, por aí, semana passada, durante o teu estado de vigília aqui, enquanto você estava acordado aqui, o cérebro vai registrando todas essas imagens. E aí, durante o sono, enquanto você está dormindo, antes do seu corpo astral se desprender do seu corpo, enquanto você está naquele período que a tua consciência ainda está ancorada aqui nesse corpo físico, apenas ele está repousando e está começando a entrar no sono e tal, o cérebro começa a descarregar essas imagens. Então são imagens desconexas que, caso você acorde logo em seguida, você às vezes até tem um pouco de conexão, dependendo do que você vivenciou, tem um certo enredo. Aí o que acontece? Você acorda, se você acordar nesse período, você lembra de tudo.
Sabe, quando às vezes a gente acorda para fazer xixi, aí enquanto você está indo lá no banheiro, você lembra que é uma beleza. Aí volta para a cama, no dia seguinte aí dorme de novo, ou às vezes até mesmo antes de você dormir, você quer lembrar e não consegue lembrar nada. Apagou, porque aquilo não ficou registrado na partezinha lá do seu cérebro, da memória mesmo, que fica fixado os acontecimentos que você vivenciou de verdade. Aquilo foram fragmentozinhos que ele pega lá nas gavetinhas e puff, solta para você como... Sabe o que eu acho? Parece... quem tem o Google Fotos, que de vez em quando o Google Fotos junta um monte de fotos que a gente vai tirando durante o dia e monta um filminho. É uma analogia tosca, mas é mais ou menos aquilo. O nosso cérebro junta aqueles pedaços de imagens e, puf, deixa passando aquele filmezinho. Isso é sonho. Então, eu aprendi a diferenciar porque o sonho eu esqueço. Na hora eu posso acordar, contar que é uma beleza, daqui a pouco, puf, esqueci. Não consigo mais lembrar. Às vezes eu lembro, se você anotar ou se você contar para uma pessoa, aí sim, o teu cérebro está registrando o que você está acordado, está fazendo em estado de vigília. Aquele fato vai ser guardado na sua memória, mas o que você está falando e o que você está escrevendo, não o fato em si. Deu para entender? Agora, a projeção, o negócio é diferente. Na projeção, quando eu consigo, eu saio numa projeção, quando eu consigo fazer uma projeção, que eu volto, muitas vezes eu não rememoro assim que eu acordo. É raro, tá? Pode acontecer de eu rememorar tudo, mas geralmente eu rememoro um pedacinho só que eu digo assim, tava tão vivo isso, tava tão real, foi uma projeção, não foi um sonho. E aí o que acontece? Durante o dia, uma coisa ou outra que eu veja parece que vai puxando lá daquela gavetinha da memória, a tal gavetinha que armazena os fatos que a gente vivencia realmente, né? E quando eu falo realmente, seja nesta realidade ou na realidade da outra dimensão. Então, o cérebro vai puxando e quando você vê, de repente, puf, aparece toda aquela história que você vivenciou lá do outro lado. Aí eu tenho certeza que foi uma projeção. Então, primeira diferença, o sonho você não consegue gravar, ele não fica gravado lá na área do cérebro, da memória das coisas que foram vivenciadas. A projeção, sim, pode passar anos, que quando você lembra, é como se você tivesse, é que realmente você vivenciou aquilo. Então ela está guardada na memória e você lembra de todos os detalhes, porque foi um fato vivenciado. Só não foi vivenciado nesta dimensão, nesta realidade daqui, mas foi vivenciado numa outra dimensão, tá? Você manifestando a sua consciência através de um corpo mais sutil. É um corpo também, que é um veículo de manifestação da sua consciência, porém um pouco mais leve, por isso ele interage numa dimensão acima dessa aqui. Então, é uma das... Acho que para mim é a diferença mais forte, tá? É essa questão da memória. Outra coisa seriam os sinais projetivos, porque muita gente, antes de entrar numa projeção, sente o estado vibracional. O que seria isso? Todo o seu corpo vibra. Na hora que você está dormindo, você já está quase pegando no sono, de repente você sente, assim, parece que você levou um choque ou que tem um motor passando por todo o seu corpo. Aí você adormece, mas a sua consciência não adormece. Ela é ejetada para o seu corpo astral e aí você vai vivenciar tudo nessa outra dimensão. Muitas vezes a gente só fica próximo de onde a gente está, no nosso quarto, ou a gente sai mesmo e vai encontrar pessoas queridas, age como se você estivesse agindo aqui, tá? Então esses sintomas identificam que foi uma projeção e não um sonho. E aí você também, quando você rememora, você lembra que você passou pelo estado vibracional, pela catalepsia, que muita gente passa, que é aquela paralisia do sono, que você também às vezes tenta se mexer, faz uma força danada e você consegue desprender o teu corpo astral do teu corpo físico, você vê uma mão fantasminha levantando, ou aquela coisa de você às vezes querer gritar e a voz não sai na garganta. Então isso tudo a gente chama de catalepsia projetiva, que é um sintoma pré-projetivo, vamos dizer assim, né? Que você vai ter realmente uma projeção. Outro sintoma, o balonamento, você está quase dormindo e você sente todo o seu corpo inflar.
né, também é um sintoma. Aí quando você acorda no dia seguinte, você consegue rememorar que você passou por isso. Você, às vezes, a questão de você ver seu corpo na cama, que você sai em corpo astral, você olha e você vê você dormindo. Então, todas essas características, elas determinam que foi uma projeção, na maioria das vezes, né? Salvo se realmente a sua mente for muito criativa e quiser te enganar. Mas é raro. O que acontece realmente são esses sinais, essas sinaléticas, que seriam pré-projetivas, que vão formando um conjunto e te dando margem para cada vez mais você ter certeza que você passou por uma projeção. Então, no sonho, a gente não tem nada disso. Né? Você não passa por nenhum dessas etapazinhas para até chegar a sonhar. O sonho, você cochilou, você já começa a receber essas descargas, essas imagens que o seu cérebro vai descarregando, tá bom? Então, seria a diferença da projeção para o sonho. O sonho não tem essas sinaléticas e a projeção astral, a projeção da consciência, geralmente elas são acompanhadas dessas sinaléticas. O que acontece é que as pessoas que fazem a projeção desde a infância, como é o meu caso, muitas vezes a gente não percebe nem mais essas sinaléticas, porque é um fato comum. Então, acaba que teu cérebro nem registra. Então, por isso que eu desenvolvi esse mecanismo de identificar pela memória. É uma das coisas que eu utilizo mais para poder discernir se é sonho ou projeção. Outra coisa, dentro do sonho, você não raciocina. O sonho, as imagens vão chegando, mesmo que se chamam de sonhos lúcidos, que aí eu acho que muita gente confunde o sonho lúcido com a projeção, e para mim, no final, é a mesma coisa, tá? Você tá no sonho, você começou a raciocinar, você tem vontade própria, você age como se você estivesse do lado de cá em estado de vigília, é a projeção. A tua mente, a tua consciência está lá no corpo astral, você tem livre-arbítrio, você tem escolha, você não está controlando a situação, que é diferente. Pode ter, talvez isso que as pessoas chamem de sonho lúcido seja a questão, muitas vezes você sonha dominando o sonho. Então, uma determinada situação, eu não quero que aconteça assim, aí você muda a situação, mas não é assim, aquela questão de você estar ali com o teu livre-arbítrio, com a tua escolha, com tudo que você pode fazer como se você estivesse fazendo aqui, tá? Na projeção, como você está vivenciando uma outra realidade, você não tem muita opção de mudar a realidade. Você tem a opção de interagir de acordo com a sua vontade dentro daquela realidade que lhe foi apresentada, como acontece aqui. No sonho lúcido, muitas vezes a sua mente, se ela for muito rica, muito imaginativa, ela vai te iludir, você achando que você está modificando a situação, que você está dominando a situação. Então, você está de repente dentro de um ônibus. Eu não quero estar num ônibus, eu quero um caminhão. Aí você muda aquela imagem, o teu cérebro te joga uma imagem de caminhão. Dá para entender? Eu não vejo muita diferença no sonho lúcido para a projeção. Eu acabo achando que é tudo igual, mas volto a falar, porque eu faço projeções desde menina. Então eu não tenho muito essa diferenciação, porque eu não passei por essas etapas de identificando sonho lúcido, projeção. Desde menina eu já saía do corpo. Então para mim fica mais difícil até explicar para você essas nuances. Bom, então é a questão de você estar lúcido, você estar consciente, você ter seu livre-arbítrio, isso tudo é uma projeção. Você saber que depois, quando você rememora, aquilo fica guardado na sua memória para sempre, é projeção. O que mais? Os sintomas projetivos que você tem, caracteriza que é uma projeção. Então são esses principais sinais que eu, com o tempo, eu fui aprendendo a identificar. Alguns projetores também, eles desenvolvem uma técnica que, para quando eles estão em projeção, eles saberem se realmente eles estão projetados, aí talvez não seria para identificar o sonho da projeção, mas para a gente ter uma noção se nós estamos em projeção, se a gente está na outra dimensão, se a gente está aqui.
Porque quem faz projeção também desde a infância, a gente tem muita dificuldade, às vezes, quando rememora um fato, principalmente coisas corriqueiras. Alguma coisa que você tenha falado com um parente, acontecia muito, eu falei com a minha mãe, falei mesmo com a minha mãe, eu liguei para minha mãe e falei isso, eu falei em projeção. Por quê? Você vivencia fatos tão próximos daqui, e quando a gente sai muito próximo daqui, isso aqui tudo é duplicado do lado de lá. Então, muitas vezes, ao você rememorar, confunde a sua mente. Eu estava em sonho, projeção, né? Eu estava em projeção, ou eu realmente falei isso aqui? Confunde. Isso eu já conversei com vários projetores experientes e tem essa dificuldade. Então, o que cada um foi desenvolvendo? Técnicas para você guardar que você estava em projeção. Então, eu já ouvi falar que tem projetores que puxam o dedo. Você puxa o dedo. Se o dedo esticar, você sabe que você estava em projeção, que você não estava nessa realidade aqui. O filme A Origem, com Leonardo DiCaprio, ele fica com um peãozinho, ele roda o peãozinho. Se o peãozinho não cair, significa que ele está lá dentro do sonho dele, né? Quando o peãozinho cai, é porque ele está nessa realidade aqui, porque o peão não vai ficar rodando direto nessa realidade aqui. Cada um vai criando um mecanismo para identificar se você está dentro dessa realidade aqui ou se você está do lado de lá. Tem pessoas que ficam testando atravessando a parede. Então, bota o dedo, bota o braço assim. Se passou a parede, então eu sei que eu estava em projeção. Eu já contei para vocês o meu segredo. Eu, desde menina, eu vejo se eu estou com os meus braceletes da Mulher Maravilha. Cada um tem a sua maneira de ver, né? De perceber. Então, quando eu estou em projeção e que eu estou muito lúcida e que eu preciso gravar alguma coisa, assim, que aquilo ali eu tenho que saber que eu estava em projeção e tal, e geralmente acontece até de eu já sair já olhando para os meus braços. Quando eu estou com um bracelete dourado, assim, nos dois braços, e esses braceletes são utilizados pelos meus amigos espirituais para me dar energia, eles passam energia através desses braceletes, aí eu sei que eu estou em projeção. É uma forma, um mecanismo que desde lá atrás eu comecei a identificar, eu só contei para vocês agora, hein, porque eu tinha vergonha dessa história de Mulher Maravilha. Mas, né, tô ficando sem vergonha, então resolvi contar. Mas foi um mecanismo que eu desenvolvi para poder identificar se eu estava do lado de lá ou se eu estava do lado de cá. Bom, eu acho que assim, essas dicas já vão ajudar bastante vocês aí que estão nessa caminhada, já estão despertando. Por que a gente tem falado muito de projeção astral? Não só eu, mas vários outros amigos espiritualistas, porque o planeta está passando por esse período de transição. A gente está tendo alteração na frequência do planeta, essa alteração reverbera na gente, faz com que a gente também modifique o nosso padrão vibracional, facilite a saída da nossa consciência lúcida durante o nosso sono, porque o estado vibracional que a gente faz técnica e tudo para promover, nada mais é do que a aceleração do nosso padrão vibracional. E a Terra está proporcionando isso sem técnica, sem nada. Cada vez vai ficar mais natural a gente sair do corpo. Então, a espiritualidade, percebendo agora que um monte de pessoas estão saindo lúcidas e estão meio que perdidas, tem gente que sonha com isso, consegue se projetar e volta para o corpo apavorado. Meu Deus, eu morri. Aí acorda e diz, não morri. Porque se viu em espírito, né? E isso é uma coisa antiga, que a Bíblia já relatou em várias partes que isso acontecia. Só que agora vai ficar cada vez mais natural. Cada vez mais corriqueiro as pessoas conseguirem sair do corpo. Então é muito interessante que todo mundo procure, busque o conhecimento, busque informação sobre esse fenômeno. O que é isso realmente, para que você possa usufruir dessa ferramenta maravilhosa. Eu posso garantir para vocês que nessa minha caminhada, a projeção astral, a projeção da consciência me ajudou muitas vezes, porque ela é uma forma da gente se conectar com o nosso mentor. Então, a espiritualidade utiliza muito essa ferramenta para falar conosco. Então, nos nossos sonhos, muitas vezes nós recebemos informações às vezes privilegiadas de coisas que vão acontecer. Olha, o microfone caiu, não sei se vai, peraí, deixa eu tentar ajeitar. Aqui, vou botar de novo. Então, de coisas que de repente vão acontecer, que eles nos preparam através da projeção, ok? Acho que o som ficou bom.
Então, é uma ferramenta maravilhosa. Bom, convido vocês aí amanhã, esse vídeo está indo ao ar agora, quinta-feira, não é isso? Então, amanhã, sexta-feira, aqui no Instagram e aqui no Instagram não, aqui no YouTube e lá no Instagram, às 19 horas, eu vou fazer uma live, vai ser ao vivo com vocês, onde eu vou falar muito do medo, que muita gente também fica com medo e está perdendo a oportunidade de usufruir dessa ferramenta. Então eu vou falar com vocês, vou fazer de tudo para que vocês percam o medo e consigam ter mais liberdade para fazer a projeção, tá? Então, amanhã, dia 2 de julho, às 19 horas, a gente tem esse encontro aqui no YouTube e lá no Instagram também, tá bom? E para quem quiser participar, nós temos um grupo de estudo bacana, eu estou formando turmas, onde auxilio, a moçada está gostando muito porque está fazendo parte de uma egrégora, nós somos os projetores do bem. Se você quiser se informar como fazer parte desse grupo, dessa comunidade, participar do curso, tem um link, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? E tem o link também lá no Instagram, na minha bio, você pode entrar lá. Hoje ainda dá tempo de você entrar, se inscrever na lista de espera dessa nova turma aí que a gente está formando e participa do aulão que vai ter amanhã, viu? Que vai estar bem interessante para você se informar mais sobre esse tema. Gente, a espiritualidade está precisando cada vez mais de projetores lúcidos, tá bom? Então busquem informação, que é muito importante. Espero ter ajudado, né? Mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.